Esse é o nosso tema, vencendo a tentação. Abra, por favor, Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Enquanto você abre, eu tenho uma pergunta para você, né? Você, obviamente, já passou não só por um, mas por muitos tipos de tentação. Isso aconteceu na sua infância, isso aconteceu na sua adolescência, isso aconteceu sendo você solteiro, casado, aconteceu na vida adulta, aconteceu ou acontece na idade já avançada. Não existe nenhum momento da nossa vida em que a gente não vá passar por tentação ou por tentações. Frequentemente as tentações vêm nos pressionar, e não adianta nem mesmo você se encher do Espírito Santo para que não venha tentação. A tentação virá, mas à medida que você está cheio do Espírito Santo, você tem força e condições de vencer a tentação. Agora, a tentação faz parte da nossa caminhada cristã, e conseguir vencer a tentação tem a ver com o fato de estarmos cheios da palavra de Deus, obedientes a essa palavra e cheios do Espírito Santo de Deus. Vez por outra, mesmo crente, porque alguns acham, não, a tentação é quando não era crente. Não, crente, né? Mesmo crente, você passa por situações que muitas vezes você é levado a pensar se não vale a pena ceder um pouquinho. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer numa discussão, isso pode acontecer em um namoro, pode acontecer num casamento. Ou seja, muitas vezes somos levados a cogitar a possibilidade de ceder. E quando essa tentação vem sobre nós, a proposta sempre é: aquilo que está sendo oferecido é muito bom e talvez possa valer a pena a desobediência. Quando a gente pensa isso de forma racionalizada, e quando a gente verbaliza isso, a gente diz: de maneira nenhuma, nunca o errado será certo, nunca uma decisão errada vai abençoar. Contudo, na vida prática, muitas vezes é o que fazemos quando aceitamos a tentação e caímos em pecado. Por um tempo, acreditamos que aquilo que nos está sendo ofertado é bom e pode trazer para a gente algum tipo de benefício. Às vezes com medo de encarar uma verdade, às vezes com medo de passar uma vergonha, podemos ceder à mentira e afirmarmos uma coisa que não é verdadeira. Talvez você está atrasado e alguém pergunta: está chegando? E você fala: estou no caminho. Mas você ainda não saiu de casa. Tem a dificuldade de assumir a realidade da sua vida. Então, muitas vezes as tentações vêm de maneiras sutis. E com uma frase que o pastor Roberto gosta de usar muito, de Richard Baxter, é que pequenas concessões são prelúdio de grandes apostasias. Então ninguém chega àquele pecado escandaloso do dia para a noite. São pequenas tentações que foram vindo sobre nós ou sobre a pessoa. A gente vai cedendo essas pequenas tentações e daqui a pouco nós estamos cometendo pecados maiores, mais profundos, com maiores consequências. Então a gente vai olhar para esse texto de Mateus capítulo 4 e vamos ver que mesmo Jesus passou por um período de tentação. Só que ele nos traz não só a vitória dele sobre a tentação, que é para a gente uma força para a gente vencer, mas também um exemplo de como que a gente pode superar as investidas de Satanás. Então vamos para o capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Uma primeira observação: a gente tem esse texto tanto escrito por Mateus, quanto por Marcos e também por Lucas.
Marcos é o mais resumido, ele gasta, eu acho que 2 ou 3 versículos apenas, só para dizer, Jesus foi tentado, foi por 40 dias, teve que ir ali ficar no deserto com feras e saiu vitorioso. Ele faz um resumão, mas Mateus e Lucas trazem mais detalhes. E aqui é dito que ele foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: você é filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Isso é uma verdade. Mas corremos muito atrás do pão, sim ou não? Sim. Não viveremos do pão somente, mas principalmente da palavra que procede da boca de Deus. E em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor nos dê uma maior compreensão do que significa viver da palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo, ou seja, a parte mais alta do templo, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque como você me citou as escrituras, eu vou citar também. E ele cita: aos seus anjos, está escrito lá, aos seus anjos ele dará a ordem ao teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: ok, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vou ler pelo menos o finalzinho de Lucas, que traz uma referência interessante. Lucas capítulo 4, no verso 13, diz assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então não acabaram as tentações. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça da parte de Deus compreensão e aplicação para a sua vida. Senhor, diante da tua palavra, pedimos, Senhor, compreensão, não só intelectual, mas sobretudo espiritual, para que essa palavra se torne verdade na nossa vida e no final saiamos daqui mais fortes para vencermos tentações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A expressão do ano é santificai-vos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E santificar tem a ver também com consagração. O texto é claro que diz que foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. Jesus, um pouco antes, está registrado aí no texto que ele foi batizado, e ao ser batizado, veio uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, Jesus, antes de ser tentado, ele recebeu uma aprovação divina, e pelo Espírito foi levado ao deserto. Aqui nós temos uma compreensão muito clara. Satanás não é apenas uma força, Satanás não é apenas uma opressão, Satanás não é alguma coisa que a gente fala que faz mal. A Bíblia descreve Satanás como um ser existente que é inimigo de Deus e inimigo do povo de Deus, de tal forma que ele não para de agir na busca de nos fazer cair.
de nos fazer negar a fé, de nos fazer voltar atrás. Até porque Jesus recebe uma palavra de que ele é filho, e a todo instante Satanás vem confrontar isso dizendo: se é filho de Deus, faça isso ou aquilo. Se é filho de Deus, querendo contrariar a sua identidade e a sua missão. Então, Satanás ele existe. Satanás é um ser. Satanás ele trabalha incansavelmente para nos destruir, né? Certa vez, um menino querendo pegar sua mãe, ele disse: mamãe, você sempre tem uma palavra positiva para tudo, mas eu tenho uma coisa aqui que você não vai ter palavra positiva. Você sempre acha o lado bom das pessoas, mas eu quero ver você achar um lado bom em Satanás. Ela disse: esse de fato é muito mau, mas não há dúvidas de que ele é muito perseverante. Mesmo sabendo que está derrotado, ele continua tentando. Essa é a luta dele. E ele vai até o final dos tempos, afrontando o povo de Deus. Mas há uma palavra da parte de Deus de que os seus filhos, firmados no Senhor, vencerão todas as coisas. Pois nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não somos vencedores pelas nossas forças. Não somos vencedores porque somos mais certinhos, somos mais fortes, somos mais inteligentes, somos mais centrados, somos mais equilibrados. Muitas vezes queremos tocar a vida cristã como se fosse apenas uma saúde emocional. Não é não. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder vai trazer e dar para a gente tudo o que a gente precisa para viver a vida cristã. Vai nos dar força frente às tentações, vai nos dar domínio próprio, vai nos ensinar a segurar a nossa língua, vai nos ajudar a controlar os nossos pensamentos, voltando para aquilo que é bom e não aquilo que é mal, tirará da nossa boca qualquer tipo de maledicência, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita a viver o que Deus deseja e a ter o coração de Deus. Eu não sei se você já passou, eu acho que certamente que sim. Você passou por uma situação em que foi uma situação difícil, e você imaginou que se passasse por aquele tipo de situação, você se desequilibraria, você não responderia pelos seus atos. Você diz: se isso acontecer comigo, eu acho que eu faria isso, aquilo, outro, eu matava, eu xingava, eu batia, até que aconteceu algo que foi complicado. E diferente do que você imaginava, você teve sobriedade, você teve paciência, você soube se portar. Aí você fica impressionado com você mesmo. Talvez venha até uma palavra e diz: está vendo? Você também é bobo, né? Mas não foi. O que você teve foi a ação do Espírito Santo que permitiu que você tivesse domínio próprio. Nós desconhecemos as nossas reações, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes você diz assim: se acontecesse isso eu iria me controlar. Não se sabe. Apenas quando acontecer, saberemos se você se controlaria ou não. Mas fato é, eu já pude viver na minha vida as duas coisas. Aquilo que eu achava que eu não ia dar conta de controlar, eu tive sobriedade para controlar, e eu fiquei certo. Isso foi o poder do Espírito Santo de Deus. Mas também já tive o contrário, infelizmente, de passar por situações muito fáceis de resolver, por discussões muito simples, e eu consegui piorar aquela situação, usando as palavras erradas, agindo de forma errada, e isso trouxe grande problema. Mais um desafio depois para você resolver, né? E aqui nós temos então a primeira observação para entendermos esse texto: a tentação chega após a aprovação. É justamente após a aprovação de Jesus, onde ele dá início ao seu ministério, que ele vai passar pela tentação diante de Satanás. Como falei, temos 3 registros. Em Mateus, nos dá a impressão de que Satanás veio tentá-lo apenas após os 40 dias de jejum. Outra coisa interessante é que nenhum dos evangelistas diz que Jesus estava orando.
nós imaginamos que sim, essa era a prática de Jesus. Quantas vezes que ele se retirava para orar, e quantas vezes a associação de jejum e oração é sem dúvida presente. Até porque quando falamos sobre jejuar, nós já temos da parte da palavra de Deus que há uma associação com oração, mas nenhum texto fala que ele estava orando. Disse que ele jejuou por 40 dias. Lucas vai trazer a ideia de que não, ele foi tentado, Marcos também, nos 40 dias. O que faz alguns entenderem então que Jesus foi de fato tentado por todos esses dias. Contudo, a tentação mais forte, a tentação de ataque mais terrível foi no último dia. É quando é registrado essas 3 tentações que vêm em 3 áreas da vida de Jesus. Após ser aprovado, ele passa por uma tentação. Isso também acontece com a gente. Isso pode ser explicado tanto de uma perspectiva humana quanto espiritual. Não é raro, depois de você ter um feito muito bom, ter feito uma programação, ter feito algo bom, ter participado de algo maravilhoso, divino, algo de Deus, algo da igreja, algum evento, alguma realização espiritual que você ficou contente, feliz, não é incomum, após isso você ter alguns ataques. Aí alguns vão dizer, então já sei, é só não fazer nada, né? Não é isso. Ele ataca toda hora, se você não fizer nada, ele já ganhou, certo? Mas quando você faz uma grande realização, explicando humanamente, às vezes vem uma baixa. Às vezes é a adrenalina que você precisa de estar fazendo um evento, uma ação, papapá. Você se sente ativo e você se sente importante, e daqui a pouco você não tem toda essa adrenalina. Alguns, e a gente vê isso nas escrituras também, depois de uma grande realização, caem em pecado. Alguns interpretam isso como se a pessoa, como ela fez coisas muito boas, agora ela tem um créditozinho, né, para fazer uma coisa ruim. Nós pensamos assim, é um pensamento esquisito, mas na prática isso acontece. E acontece o inverso também, você faz coisas ruins e você fala, agora eu vou fazer várias coisas boas para poder compensar. Vou dar uma oferta, vou abençoar alguém, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou fazer um jejum, vou ficar depois do culto das 11, orando até as 16 horas. Hoje tem isso, tá? Não precisa ser por causa de querer balancear as coisas. Nós estaremos depois desse culto das 11 até as 16 horas orando. Alguns estão em jejum, outros ficarão em jejum aí do almoço, outros não ficarão em jejum, mas estarão orando. Você pode ficar com a gente até o final, você pode almoçar e voltar, você pode ficar 15 minutos, você pode ficar às 5 horas, fique à vontade, né? Mas cuidado, porque depois de uma aprovação, depois de um feito bom, você pode ser atacado. Não podemos baixar a guarda. O próprio Cristo foi atacado e nós também podemos ser atacados. Segunda observação: o deserto é um campo de batalha. Marcos, capítulo 1, verso 13, diz que Jesus, ele estava entre feras. Só ele que fala isso. A ideia é que no próprio deserto ele tem então um ambiente hostil. Animais selvagens, chacais, leões, leopardos. Alguns dizem que esses eram os animais daquela região. Então ele estava em um lugar perigoso. E aqui contrasta frontalmente com Adão. Adão estava no paraíso, cheio de animais bonitinhos, né, domésticos. Mas após a proposta de Satanás, o que aconteceu com Adão e com Eva? Eles caíram. Eles não conseguiram vencer a proposta da tentação. Diferentemente de Adão, e a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, aquele que passa a nos representar perante Deus. Todos nós nascemos com o representante Adão, homem, onde estamos mortos, onde somos alvo da ira de Deus, do julgamento divino. Há o pecado correndo em nós, mas depois, quando Jesus assume o lugar do segundo Adão, onde ele traz vida, onde ele traz perdão, redenção, quando nós cremos em Jesus, nós agora passamos a ser representados por Jesus.
E sendo representados por Jesus, nós não temos mais a condenação, nós temos a salvação. Adão não resistiu à tentação, mas Jesus, no deserto, no ambiente hostil, sem comida, com fome, diz que ele venceu os ataques de Satanás. Deserto é lugar de batalha, assim como também deserto é lugar de preparação. Jesus não se valeu da sua força divina perante as tentações. Ele lutou como homem na sua humanidade, se valendo do Espírito Santo, se valendo da palavra de Deus que ele vai usar para responder às acusações e às tentações de Satanás, mostrando que nós também podemos vencer. Cremos que nós não seremos perfeitos até a volta de Jesus. Cremos que iremos, infelizmente, tropeçar. Mas é errado afirmar que nós não podemos vencer tentações. É errado afirmar que a tentação foi mais forte do que eu. É errado. Porque a Bíblia, em 1 Coríntios 10:13, vai dizer que não nos sobrevém tentação além das nossas forças sobre-humana. Mas todas as tentações que vêm sobre nós, temos sim capacidade de suportar. E o próprio texto diz que Deus nos confere um escape, uma oportunidade, uma força, para que a gente possa vencer aquele tipo de tentação. Ao cair numa tentação, você pode dizer: eu falhei, eu não consegui. Mas jamais podemos dizer que foi além das nossas forças, porque não é. Sempre há a possibilidade de você vencer. Satanás pode te tentar, mas Satanás não te obriga a pecar. E a tentação em si não é pecado ainda, porque Tiago vai falar que é através da cobiça, é através do desejo, e quando a gente dá um passo a mais, que a gente executa o pecado. É quando a gente acolhe aquele tipo de tentação. Antes é uma tentação, é uma ameaça. Mas se você suporta, você passou com êxito pela tentação. Se você agarra, essa tentação concebe em você o pecado. Então esse ambiente do deserto é um ambiente de batalha. E ao batalhar, e ao jejuar por 40 dias, e ao ter fome, e passar por tudo isso, Jesus venceu no deserto. Se você estiver passando figuradamente por algum deserto, esse deserto é lugar para você vencer em nome de Jesus. Lembrando que no deserto, o que aconteceu com Israel lá atrás? Falhou também. Jesus então é para a gente alguém que vem redimir a ação do seu povo. Se Adão falhou, Jesus venceu. Se Israel caiu, Jesus venceu. Se nós caímos, Jesus venceu. Se estamos em Cristo, nós vencemos também. Terceira observação nesse texto: Satanás sempre propõe um atalho. O diabo sabia quem Jesus era, mas Satanás queria desviá-lo da cruz. Ele não tinha dúvida de que Jesus era o Filho de Deus, mas ele queria tirar de Jesus o foco da cruz. Isso vai acontecer até o finalzinho. É quando o próprio Pedro, quando Jesus começa a falar sobre a necessidade da sua morte, o que Pedro fala para ele? De jeito nenhum, Senhor, isso não te acontecerá. E como que Jesus responde para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Arreda, Satanás, arreda. Isso é uma expressão mineira, né? Eu só conhecia aqui em Belo Horizonte. Antes eu só conhecia a expressão da Bíblia. Então um dia no culto alguém falou para mim assim: arreda para lá. Eu fiquei ofendido. Eu falei: dentro da igreja? De graça. Depois eu fui entender, né, que é uma expressão mineira. Arreda. Até o final, Satanás tentou desviar Jesus da sua missão, de forma que Pedro, até nos parece, né, muito bem intencionado: Senhor, isso não vai te acontecer. E Jesus disse: é necessário que aconteça. E esse conselho seu não é de Deus, esse conselho é do diabo. Meu Deus, eu posso dar conselhos do diabo?
posso, você também pode, né? Ele ficou possesso? Não, mas aceitou a sugestão, né? Sugere isso, você teve uma grande ideia, vai lá, né? É um desviozinho de rota, mas vai ser bom, né? Às vezes os fins justificam os meios. Isso é um pensamento satânico, não um pensamento divino. Então vem o primeiro ataque. O primeiro ataque é a fome e a vontade própria. Satanás desafiou Jesus a transformar pedras em pães. Aqui não é apenas uma tentação para que ele pudesse se alimentar. É mais do que isso. Aqui é o fato dele se valer da sua divindade e não precisar mais depender de Deus. Aqui, alguns entendem que seria uma proposta em que Jesus poderia resolver o problema de todo mundo. Ele poderia achar um atalho para a sua missão. Imagina ele podendo matar a fome de todos. Quantas pedras havia naquele lugar? Quantos pães, hein? Jesus fez isso uma vez, que foi multiplicar pães, e as pessoas ficaram admiradas com ele, queriam ele como líder. Lógico, imagina um líder que fala assim, está faltando? A gente multiplica, né? É só você ter um pouquinho em casa que a gente multiplica. Mas Jesus, ele não caiu nessa. Jesus então ele vai responder: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O alimento, ele é algo que está entranhado na nossa necessidade. Quem já fez um jejum mais longo, percebeu no seu corpo mudanças, sem falar a necessidade, porque nos primeiros 3 dias ali, passou o primeiro dia, segundo, você já vai ficando bem, e terceiro dia ali você não tem fome, mas você tem um negócio assim, vontade de comer, sabe? Não é estranho ficar sem comer, né? Aí você fica com uma coisa assim, querendo comer. Passou do terceiro dia, você entra num processo de cetose, e o seu corpo começa então a se alimentar das gorduras que tem no seu corpo. Se você for mais gordinho, você aguenta mais tempo. Se você for menos gordinho, você não aguenta muito tempo. Tudo nos parece que Jesus não era gordinho. Por causa do estilo de vida, por causa do povo, por causa da sua genética lá cultural, né? Não era gordinho. Tem um homem na história que ficou 382 dias sem comer. É um escocês, lá perto de 1950. Depois você procura agora não, né? Ele ficou 380 dias, bebendo água, bebendo chá, bebendo café, algumas vitaminas. Ele perdeu só 125 quilos. E não ficou magrelo não, tá? Então ele tinha muita coisa para perder. Mas uma pessoa sem estoque de gordura, né? Se você tem estoque de gordura aí, ó, é um lado bom, né? Não morre tão fácil. Mas quem não tem, quem é magrinho demais, se ficar muito tempo sem comida, o seu organismo começa depois a comer os seus músculos, começa até a comer os seus órgãos. É onde vem então a falência por fome, né? Jesus, depois de 40 dias, ele possivelmente estava nesse processo em que ele chegou ao limite. As gordurinhas foram todas embora. E ele estava nesse momento difícil. E vem a proposta: transforma as pedras em pães. Quando a gente fala de alguns pecados, ou de algumas, a gente quer definir algumas coisas, a gente acha que o pão é só a comida, mas é mais do que isso. Tem a ver com a sua força, tem a ver com a sua energia, tem a ver com a sua subsistência, tem a ver com o seu prazer. Quantos gostam de comer? Eu gosto de comer. A gente não come só porque é necessário, só quando você está doente. Mas a gente come porque gosta de comer, até porque algumas vezes você fala assim, eu estou com fome, mas eu não sei o que. Você está com fome, você come arroz e ovo, tá ótimo, tá não? Mas a gente fica assim, eu não sei o que, eu estou com fome né? Uma coisa boa, né? Então, tô com fome de açaí. Não é fome, né? Não é fome. As crianças às vezes têm fome de açaí. Isso não é fome. Então, a gente está estudando um livro que até recomendo a leitura e participação na nossa escola bíblica de família,
que é Dinheiro, Sexo e Poder, de John Piper. E ele vai falar sobre essas 3 coisas que na maioria das vezes a gente aborda como sendo um problema, mas na verdade são 3 boas oportunidades de Deus, mas são perigosas. Deus deu essas 3 coisas para o nosso bem, não é para o mal, mas toda vez que a gente fala de dinheiro, de sexo, de poder, a gente pensa errado. A gente tem até o slogan, né? O poder corrompe. Mas existe uma esfera positiva nessas coisas. Então quando a gente fala de dinheiro, dinheiro vai além do que o papel que você tem. Dinheiro vai além do que você tem na sua conta. Dinheiro é o pão que você come, dinheiro é o conforto que você tem, dinheiro é alguma segurança que você tem para o futuro. Por isso que o dinheiro se torna para a gente um ídolo. Porque parece que se a gente tem muito, a gente está tranquilo. Se a gente tem pouco, a gente está desesperado. E quem tem muito, às vezes confia nele. E quem tem pouco, às vezes também confia nele. Porque se ressente por ter pouco. Então, quando a gente pensa em Jesus sobre o pão, isso vai além da simples fome dele. Isso tem a ver com coisas maiores, onde ele poderia criar atalhos. Ele poderia ser, entre aspas, independente de Deus, assim como Adão quis ser independente de Deus lá na tentação. Mas Jesus respondeu: não viveremos só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu e você precisamos ansiar essa palavra de Deus. Nós precisamos ansiar essa vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a preocupação com recursos é além do que deveria tomar conta da nossa mente, do nosso coração e das nossas ansiedades. Deveríamos aprender a confiar nele, se tenho para hoje, porque a palavra de Deus diz: tenho que comer, beber e se vestir, estejais com isso satisfeitos e contentes. Só que se a gente não tiver suprimento para os próximos meses e anos, talvez a gente fique preocupado. Mas o Senhor nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É difícil aplicar isso na vida prática? Sim, é sim. E todas as vezes que a gente coloca qualquer coisa boa de Deus antes dele, virou um ídolo e virou um problema. Então não há problema em ter dinheiro, não há problema no sexo, não há problema no poder, não há problema de querer ter o pão. Mas quando essas coisas se tornam mais importantes do que Deus na nossa vida, mais necessárias, mais fundamentais, isso se tornou, sim, uma idolatria para a gente. Isso vai nos trazer grandes problemas. Depois vem o segundo ataque. E o segundo ataque é a manipulação e a presunção. Então, Satanás, ele fala mais ou menos assim: você usou a palavra, eu vou usar a palavra também. Salmo 91 diz que se você pular do alto, né, os anjos vão lá e vão te ajudar e vão te colher. Então, que se você é filho de Deus, faça isso, pule. Vamos ver se a palavra de Deus vai se cumprir? Vamos ver se é verdade, né? Aí Jesus vai responder, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele suprimiu uma parte do Salmo 91. E é assim que Satanás faz. Ele cita, mas ele mexe um pouquinho. Porque se você cita uma parte, mas sem citar outra, você cria uma palavra errada. Então ele falou assim: é verdade, está escrito lá: aos seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem. Aí tem um complemento que é: em todos os seus caminhos. Na medida que a gente anda nos caminhos do Senhor. Se a gente faz algo para tentá-lo, a gente não está agindo por fé, nós estamos agindo por presunção. E isso não agrada a Deus. Lá está escrito, Marcos 16, que se beberdes alguma coisa mortífera, não vai morrer. Você vai chegar em casa agora e tomar água sanitária para fazer o teste? Isso seria o quê? Tentar a Deus, né? Agora, eu conheço pessoas que foram envenenadas e não morreram. Por quê? Se cumpriu a palavra. É sempre que vai cumprir? Não sei. Não sei. Se a gente já sabe, se Deus já tem um dia da nossa morte, não importa o que eu faça, que eu não vou morrer. Então eu vou voar nas estradas. É um risco que você corre, né? Vai que Deus muda os planos dele. Então são questões que a gente não sabe até onde vai. Mas fato é, nós somos colocados numa posição que nós não devemos tentar o nosso Deus. Mas nós devemos agir com fé, né? E cautela para muitas coisas. Terceiro ataque. A gente fugiu aqui. Terceiro ataque.
o poder sem a cruz. Então diz que ele leva para um lugar alto, e isso é uma visão espiritual, que não há nenhum lugar alto que você consiga ver o mundo inteiro, né? E ele diz que, como que meio que tridimensionalmente, ele mostra para Jesus os reinos da terra. Aí depois que ele vê os reinos da terra, ele diz: está vendo? Tudo foi dado a mim e eu posso dar a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Ou seja, uma glória, um poder sem cruz. Porque Jesus, ao obedecer, em Filipenses está escrito que ele obedeceu, ele foi obediente até a morte de cruz, e depois disso foi dado a ele um nome que está acima de todo nome: o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas Satanás propõe um atalho, e Jesus vai responder o que para ele? De jeito nenhum. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quarta observação desse texto: a vitória vem pela palavra e pelo Espírito. Aqui está muito claro, desde o início ele está cheio do Espírito, e se você ler em Lucas 14, vai falar que ele ainda está cheio do Espírito. O final vai dizer: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, verso 14 de Lucas 4. Então ele começa com o Espírito, ele está com o Espírito da tentação, e ele está com o Espírito após a tentação, cheio do Espírito Santo. Então a vitória sobre as tentações que nós temos vem em nos encher do Espírito e pela palavra de Deus. Você tem dúvidas? Suas emoções estão te enganando? Você está sentindo pressão para fazer algo que não é de Deus? Lembre-se dos princípios e coloque o princípio em prática. Ah, mas não parece que esse princípio vai dar certo. É princípio de Deus? Então obedeça. Frequentemente, falei sobre dinheiro, as pessoas têm dificuldade de cumprir o princípio do dízimo. Tem dificuldade. Acham que podem reter, né? Só que você está abrindo mão de quê? De um princípio. E a resposta muitas vezes é: não sobra, ou eu não tenho, ou eu tenho pouco. Então vamos lembrar da palavra. Princípio é: se alguém é fiel no pouco, poderá ser colocado no muito. Mas se não é fiel no pouco, para que vai ter muito? E quem não é fiel no pouco vai ser fiel no muito? Não. Então significa que só quem é fiel que vai ter muito? Não necessariamente. Mas o certo é, se alguém que não é fiel vier a ter muito, esse dinheiro não é para bênção, porque esse dinheiro se torna senhor e não servo. Princípio: casais que namoram e experimentam o sexo antes do casamento, o princípio é: você deve se guardar para o casamento. E todas as vezes que você cede nesse aspecto, você está abrindo mão dos princípios que Deus deu. E é complicado você fazer a desobediência, né? Cair na desobediência e pedir: Senhor, abençoe esse relacionamento. E diz: sim, parte da bênção é mantê-los santos. Então isso precisa ser tratado. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso obedecer a princípios, a despeito das minhas vontades. Porque as vontades do meu coração enganoso muitas vezes faz eu desejar aquilo que Deus reprova. E alguns, ao fazer o que é errado, dizem: mas eu estou tranquilo, eu estou em paz. Nem sempre a paz vem de Deus. Às vezes a paz vem da cauterização, ou seja, você acostumou com o pecado, você já aceitou isso na sua vida e agora você está em paz. Eu faço os negócios que massacro as pessoas, mas eu estou em paz, porque o negócio é assim, né? Não. Até sobre a lei lá com o povo de Israel, estava claro: você não devia fazer isso com o seu próximo. Você não devia aproveitar da fragilidade do outro para lucrar ainda mais e arrebentar com o outro. Você deveria fazer negócios que fossem bons para ambos os lados. Então, mas eu estou em paz. Nem sempre a paz é boa. Obedeça a princípios. Então, para podermos ter vitória, devemos viver a palavra e estarmos cheios do Espírito. 5.
O diabo pode tentar, isso aqui eu já falei, mas não pode obrigar a pecar. Ele se aproveita das nossas fraquezas, ele nos oferece atalhos sedutores, ele tenta deturpar a palavra de Deus. Mas em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Aqui diz que você tem que então resistir, e ele vai fugir. Não brinque com o pecado, nem com a tentação, mas resista. E se você resistir, o diabo vai fugir de você, mas ele vai voltar. Que até com Jesus ele voltou, não foi? Ele vai voltar. E quando ele voltar, você tem que estar como? Preparado, cheio do Espírito, cheio da palavra. Então ele vai aproveitar de todos os momentos. É quando você está frágil, é quando você está desesperado, é quando você está carente, é quando você está com dúvidas, talvez é quando você está alegre demais. Aí ele vai aproveitar isso. Às vezes é quando você está com raiva. Você já reparou que quando a gente está com raiva, as nossas palavras, a gente não pensa direito para poder falar? Você já se arrependeu de ter falado alguma coisa quando estava com raiva? Sim, né? Se foi a mulher que disse para o homem, resolve mais fácil. Agora, se foi o homem que disse para a mulher, é mais difícil, tá? Porque as palavras duras ofendem muito mais as mulheres do que os homens, porque as mulheres são mais emotivas, né? Geralmente assim, pode ser que seja diferente na sua casa, mas se a palavra dura vier da mulher para o homem, depois ela pede desculpa, está tudo certo. Agora, se for o contrário, é mais difícil. Isso é da constituição humana. Então, cuidado. Mas se você errou por desequilíbrio, só tem um jeito de corrigir. Qual que é? Pedir perdão. E quando a gente faz alguma coisa errada e a gente vai pedir perdão ao outro, o que o outro exige da gente? Prometa que nunca mais você fará isso. Você já prometeu a Deus? Você que grita, você não vou gritar mais, você já prometeu? E gritou, né? Você prometeu, não vou ficar mais mexendo nessa rede social, e mexeu, né? Você prometeu, não vou comer mais do que 2 pratos por refeição, está comendo 3? Alguém já disse que quer emagrecer, mas na hora de comer igual um aspirador de pó, não dá. Eu vi uma menina falando isso, muito engraçado. Mas a gente às vezes faz promessas e não cumpre. Então é muito difícil quando alguém fala assim para você: eu perdoo, mas prometo. Imagina Deus fazer isso contigo. Lembra das suas orações ao longo do mês? Nós estamos no 2º dia, né? Quantas orações você já fez? Se não fez, está na hora de fazer. Perdão de pecados. Aí você fala com Deus, aí Deus fala assim: meu filho, está perdoado, mas me prometa que você não vai fazer de novo. Aí você fala: lascou. Porque todas as vezes que eu prometi, eu não dei conta de segurar por muito tempo. Aí tem, então quer dizer que está tudo bem? Não está tudo bem. Eu só estou falando da limitação humana. Quem perdeu a paciência com o marido, com a mulher, com os filhos, achou isso legal? Não. Gostou? Não. Se orgulha disso? Não. Mas infelizmente ele diz: eu não quero fazer de novo. Mas quando ele vê, fez. Não, eu não vou mais ficar bravo, não. Quando acontecerem as coisas, eu vou falar: gente, acho que isso está errado. É assim? Alguns são, glória a Deus, né? Alguns são, mas outros não. Os outros para de gritar, menino! E a mãe está gritando, né? Ou o pai está gritando, né? A gente é assim. Então, vez por outra, a gente chama atenção, a gente exagera, aí depois a gente tem que fazer o quê? Dar um abraço, pedir desculpa, falar que ama, porque principalmente com filhos, ao você chamar atenção demais, e o que eles sentem? Que você não ama e que ele é um problema. Quando o pai está chamando atenção, é isso que está querendo dizer para o seu filho? Não, mas ele sente muitas vezes assim. Então o pai tem que chamar atenção. Às vezes ele fala assim: meu filho, tem que chamar atenção, porque você sabe que tem que chamar atenção, né? Mas papai te ama. E assim vai. E por último, a sequência dos evangelhos revela um plano perfeito. A tentação de Jesus não foi um episódio isolado. Ela faz parte da grande narrativa de redenção. Primeiro, no Éden, Adão caiu. No deserto, Jesus venceu.
No deserto, Israel tropeçou. No deserto, Jesus triunfou. Após o seu batismo, Cristo foi testado e saiu fortalecido para o ministério. Não nos enganemos. Na nossa vida nós teremos tentações, aflições, ataques. E se você tem medo de servir a Deus para não receber mais ataque, não vou abrir um GP lá em casa não, vai vir ataque demais. Tem gente que fala assim, não posso fazer parte do grupo de oração não, porque vem retaliação. Ué, então se você não está sofrendo nada é porque você já está na mão dele. Então se você está sofrendo é porque te vê como inimigo. E aí, você prefere ser inimigo dele ou de Deus? Dele, né? Não seja inimigo de Deus. Para aplicarmos na nossa vida, irmãos, e orarmos. A chave para vencer a tentação sempre virá, mas Deus nos dá força para resistir. Precisamos buscar força em Deus. A oração é um excelente instrumento. Não despreze a oração. Não ache que vai vencer com força de vontade, não ache que vai vencer com inteligência emocional, não ache que vai vencer com meditação, né? Essas coisas podem ajudar um monte de coisa na vida, mas pecado é algo espiritual e você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, a palavra de Deus é a nossa defesa. Um cristão que não conhece a palavra de Deus é um soldado sem arma. É um soldado sem arma. Você já leu a Bíblia toda? Não quer dizer também que ninguém leu a Bíblia toda está armado também não, tá? Porque não é só conhecer, é colocar em prática. Pode ser que uma pessoa conheça menos conteúdo, mas coloque em prática. Então tem essa relação. Mas todo cristão hoje, com acesso à palavra de Deus, deveria ler a palavra de Deus inteira. Leia a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, saiba explicar a palavra de Deus, ela é sua arma. Quando você ficar com dúvida, você tem que ir para onde? Palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Eu quero fazer isso. O que a palavra de Deus diz? Em muitos aconselhamentos a gente só fala o óbvio. Eu tive alguns aconselhamentos essa semana que as pessoas vieram, falaram. Aí no final de tudo, eu só falei assim: bom, eu acho que você não veio para receber conselho, você veio para desabafar. Não, porque você já sabe o que... Não, eu sei, mas então tá bom, então vamos orar, está desabafado. Porque às vezes a pessoa vem para desabafar, mas ela sabe o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, como fazer. Ela só precisa de alguém para orar junto. Então conheça a sua Bíblia. Terceiro, o Espírito Santo nos fortalece. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Efésios 5,18 também diz: enchei-vos do Espírito. Como é que é mesmo? Enchei-vos do Espírito e jamais, não. Satisfareis também o desejo da carne, é uma coisa? Bugou. Enchei-vos do Espírito. Então você tem Gálatas 5,16, Efésios 5,18, que tratam do mesmo tema. Quarto, a obediência é inegociável. O diabo sempre vai oferecer atalhos, mas o caminho de Deus é o único que conduz à verdadeira glória. Cuidado com a desobediência. Eu sei que aqui não tem ninguém perfeito, eu muito menos, né? Mas o fato é, cuidado com a desobediência, quanto mais. Onde você já deu as costas, onde você já não sente mais, onde você já até defende os seus erros. Cuidado. Até naquilo que você pensa estar certo, ore a Deus e diz: Senhor, eu estou certo mesmo. Estou certo mesmo. Não, eu estou com uma raiva, mas essa raiva, ela é uma raiva santa. Será? Veja, pode ser que seja uma inconformidade, sabe? Mas dependendo do que você vai fazer com essa raiva, você vai pecar. Então você deve questionar. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Então por diversas vezes a gente briga achando ou tem qualquer atitude achando que a gente está certo. Mas quando a gente vai ver a nossa motivação, quando a gente vai ver o nosso real coração, a gente vê os nossos problemas. Vamos orar então? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, o único caminho
para você vencer o diabo e as suas tentações é recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é só por causa disso, apesar disso já ser muito bom, né? Você ser livrado das tentações, você ser livrado do diabo e ainda ser livrado da morte. Porque diz que em Cristo nós somos mais que vencedores e vencemos inclusive a morte, porque Ele ressuscitou, está vivo e a morte foi destruída. Contudo, se entregar a Jesus é mais do que evitar sofrimentos. Receber a Cristo é entrar na plenitude da verdadeira alegria. E a plenitude da verdadeira alegria, ela é universal, no sentido de que eu não dependo mais de coisas externas para me sentir realizado. Tem gente que está esperando se sentir realizado com dinheiro, tem gente que está esperando se sentir realizado com sexo, tem gente que está esperando se sentir realizado com poder, tem gente que está esperando se sentir realizado com casamento, se sentir realizado com filhos, porque a gente começa a esperar das pessoas e das situações da vida algo que só Deus pode suprir. E se a gente quer algo do outro que só Deus pode suprir, o que vai acontecer com a gente? Decepção. Porque a gente não vai conseguir. Vai atrapalhar o nosso casamento, porque o nosso cônjuge nunca vai suprir o que só Deus pode suprir. Vai atrapalhar a nossa vida familiar, porque os nossos filhos nunca vão suprir o que só Deus pode suprir. Vai atrapalhar a minha visão de paternidade e maternidade, porque os meus pais nunca vão suprir o que só Deus pode suprir. Às vezes a gente vê dores, e hoje tem muitas, infelizmente, de adolescentes com seus pais, porque estão distantes demais. E o conselho que hoje tem que dar é esse. Seria ótimo você ter algumas coisas que você espera do seu pai. Contudo, a plenitude do que você precisa, só Deus pode dar. Você não pode depender de algo que você tem que mudar o outro para ter, mas você pode ter de Deus. Deus pode te dar. Então, receber a Cristo como Senhor e Salvador é entrar na plenitude divina, na alegria presente, na alegria vindoura. Saber viver contente em toda e qualquer situação, porque já não são mais os bens que me fazem feliz, não é o tipo de comida. O tipo de comida só pode, assim, melhorar o paladar, né? Pode trazer resultados melhores para o corpo, mas é comida. A sua verdadeira alegria não depende dessas coisas, não. Se você está esperando alguma coisa para ser feliz, no sentido de estar contente, estar satisfeito, eu quero te dizer que você precisa, e eu preciso ter essa satisfação hoje, porque Deus nos dá essa satisfação. Feche seus olhos. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso. Você que já entregou sua vida a Cristo e está num dilema, porque parece que você não tem contentamento, fala com Deus. Essa é a sua fraqueza, sua limitação. Reconheça. Ah, é fácil falar, né? Mas viva o que eu estou vivendo. Paulo viveu. Tem irmãos vivendo. Você vai descobrir muita gente feliz, tendo muito pouco, vivendo dores. Tem gente numa cama de hospital, cheia de dores, mas ela achou uma realidade tão superior em Cristo que essa pessoa consegue achar graça, alegria. Quais são as áreas que o Senhor precisa falar ao seu coração nessa manhã? Quais são as áreas? Ó Deus, nos apresentamos a Ti, Senhor, e carecemos dessa firmeza que o Senhor Jesus nos apresenta. Seja qual for o ataque, queremos estar bem vestidos da Sua armadura, Senhor, e cremos que com ela nós venceremos o dia mal. Então nos ajude, Senhor, porque somos tão frágeis, tão limitados, tão facilmente cedemos a tentações e a propostas que muitas vezes até sabemos que elas são tentações e nos rendemos. Tenha misericórdia de nós, Deus. Mas não há nada pior do que rejeitar o Senhor. Então não deixa quem está ouvindo essa mensagem rejeitar o Senhor,
Porque se rejeitar o Senhor, rejeitou a única maneira de ter a plenitude da vida e de ter o livramento da morte de Satanás e suas tentações.